termos são importantes, tá? Porque em ampla medida a vida social se organiza com base nos nomes que a gente dá para as coisas. Certo. Por que você nunca vai ver o termo terrorismo ser utilizado para se referir aos Estados Unidos? Ou, por exemplo, coisas que remetem a genocídio. Por quê? Existe uma hierarquia moral. Veja, se você for nos cursos de RI ocidentais, eu sou especialista em relações internacionais, pela GV, o que as pessoas vão te ensinar é que existem basicamente 3 linhas, uma realista, outra liberal, outra construtivista, toda uma teoria, mas eles dão uma complexificada no rolê, para no fim do dia te dizer, a sociedade internacional em alguma medida é regida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos ou pelo direito internacional, privado, público, etc e tal. Dá um certo ar de decência para a coisa. Tá? No fundo, até hoje, Vilela, a sociedade internacional é regida pelo capitalismo anglo-saxão. A principal força organizadora dos arranjos sociais na seara internacional é o capitalismo anglo-saxão. Mas que faz sombra, inclusive, no mundo oriental? Não tenho dúvida. É? Eu não tenho a menor dúvida. Existem forças contra-hegemônicas surgindo nessa terceira... Sim. A gente sente isso, Sim. Você tem mas principalmente... não muda da noite pro dia isso. Principalmente China como um principal ator, e aí a gente talvez marque outra conversa para falar disso. A China é uma cultura milenar, confucionista. Você tinha Zheng He, por exemplo, que chegou na África, e você tem os decretos imperiais Haijin que disseram volta e deu. Enquanto os europeus chegaram e falaram vai mais e pilha, mata e estupra. É outra filosofia. Fala bastante isso. É outra mentalidade. Agora, esses caras, o capitalismo anglo-saxão, não tem nenhum limite. E já começa sob uma premissa... Veja, por exemplo, o que é o federalista dos Founding Fathers estadunidenses. Certo. Já põe os Estados Unidos como assim... a terra que tem que conduzir o desenvolvimento humano daqui para frente. Nós temos que agir como... os reis, polícia do mundo, sei lá que seria os líderes do mundo livre. É assim que eles se auto-intitulam. Tem uma ideia do destino manifesto. Isso. Nós estamos aqui porque estamos destinados Deus a serem... nos colocou nesse destino para a gente colonizar o mundo. Isso. E com base nessa premissa, esse ponto é muito bom, Destiny Manifest. Com base nessa premissa, ao longo dos últimos 300 anos, o capitalismo anglo-saxão vem estruturando essa proposta, já com o liberalismo vitoriano, sobretudo a partir do neoliberalismo que se torna a versão preponderante do capitalismo a partir de 1980. Com Thatcher, com Reagan, com Giscard d'Estaing, com Kohl, com Pinochet, com as ditaduras do Cone Sul. Tá? Até hoje, como você muito bem pontuou, começam a surgir forças contra-hegemônicas agora capazes de fazer um enfrentamento que não existia desde o fim do desmonte do campo soviético no começo da década de 90? Sim. Mas esses últimos eventos que a gente viu com a guerra... Ucrânia e agora o conflito em Israel, te demonstram muito claramente que não, a principal força motriz do mundo ainda continua sendo o capitalismo anglo-saxão. Por quê? Israel é uma espécie de protetorado, cara. Me desculpa as pessoas que se ofenderem, mas Israel é um braço armado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso Biden, mais novo, em 87, diz: Israel foi o melhor investimento de 3 bilhões de dólares que os Estados Unidos jamais fez. Has ever made, é o termo que ele usa. Se Israel não existisse, a gente precisaria criar uma Israel para defender os interesses estadunidenses no Médio Oriente. Isso quem disse é o Biden. Isso. Uma rota da seda que está se estruturando, é uma posição absurdamente importante para o comércio internacional. Enfim, eu não vou descer muito nisso. O que isso faz, para passar de novo para vocês, é o seguinte: cria uma hierarquia moral, Vilela. O capitalismo transforma todo mundo em produto. Você vale aquilo que você é capaz de vender com a tua força de trabalho. Produtos, naturalmente, meu caro, uns valem mais, outros valem menos. Para justificar esse processo de desigualdade, cria-se uma hierarquia moral que te diz que vidas estadunidenses valem mais do que vidas latino-americanas. Vidas na Europa Ocidental valem mais do que vidas na África Subsaariana. Vidas palestinas valem menos do que vidas israelenses e assim sucessivamente. Essa força que organiza os arranjos da sociedade internacional também arranjam o nosso contexto político doméstico. É por isso que a gente tem essa força
que te diz que brancos valem mais do que pretos, homens valem mais do que mulheres, héteros valem mais do que gays. Mas isso não é um discurso aberto, velado. Não. É velado. E como se dá isso? Brilhante o teu ponto. Veja, para passar pro Demore. Por que que isso... Por que que essa questão é extremamente inteligente que você fez? Sabe quem é o Albert Camus? Sim, O escritor, sim. franco-argelino. Ele te diz o seguinte: um romance, Vilela, nada é além de uma filosofia organizada em imagens. E se você está trabalhando com um bom romance, a filosofia desaparece nas imagens. Você entende? É óbvio que se você perguntar para um direitista liberal, se você acha que preto vale menos do que branco, o cara ele vai te dizer, não, Claro que ele não. é óbvio. Ele, principalmente no começo do século XXI. Tá. Ele entende. Agora, no seio da família dele, se você perguntar, você quer que tua filha case com um preto? E ele vai dar outra... falar não e outra justificativa. Entendeu? Talvez ele vai tergiversar, ele vai não sei o que e tal. Mas existe toda uma hierarquia moral para justificar o processo de desigualdade que entende o ser humano a partir de uma perspectiva única e exclusivamente fisiológica, não é nem biológica. Porque biológica é outra coisa. Fisiológica. Como se o Vilela fosse superior ou inferior ao César fisiologicamente. Por causa desses motivos que estão contidos no teu DNA. O capitalismo anglo-saxão e o Ocidente, principalmente, funciona segundo essa hierarquia moral. E é por isso que você não vê o mesmo nível de sensibilidade e revolta quando morrem 5, 6 mil pessoas na Palestina e agora a gente já tem 2, 3 mil crianças mortas em menos de 20 dias, do que quando morrem pessoas principalmente em Israel, na Europa Ocidental, Por quê? Por causa de ou nos filme, Estados Unidos. livro, de propaganda, é tudo isso? Sim, fundamentalmente pelo que o Althusser chama de aparelhos ideológicos de Estado. Não são só meios de comunicação, igreja, escola. Essa hierarquia moral, ela é introjetada no teu psiquismo através de cada pequeno parâmetro da vida que te